Você estava? Estava, né? Todos restantes estavam. Nós vamos dar continuidade agora no tema que nós começamos. Nós falamos sobre a motivação, né? A motivação que leva a pessoa a fumar. Aquela dependência, aquela muleta, né? Aquele amigo que dá alívio, mas um amigo falso, né? Então hoje nós vamos continuar falando. Para mocinha ali que não me conhece, eu sou a Florinda Goretti, pode me chamar de Flor. Eu sou enfermeira obstetra, sou palestrante e coach. Coach é um treinamento de vida, trabalha a essência do ser humano, transformação de vida. E a gente pode fazer esse treinamento com a gente primeiro, para depois trabalhar o outro. Isso é muito bom. E eu estou feliz por estar aqui com vocês. Luiz, pode colocar no slide 38 e nós vamos dar continuidade. Hoje eu vou falar para vocês os passos que nós podemos dar para a gente conseguir vencer o tabagismo, vencer o hábito do cigarro. Isso aqui, esses passos são dicas poderosas que vocês podem aproveitar e fazer para vocês conseguirem. Mas existe um processo, é um dia de cada vez, né? O período mais crítico são os primeiros 5 dias que você realmente toma a decisão de deixar o cigarro. Mas assim, quando você tomou a decisão e tirou ele de uma vez, então você vai passar por aquela crise que nós falamos de abstinência. Então você já sabe os sintomas dessa crise, né? Que é dor de cabeça, irritabilidade, né? Então assim, a pessoa fica totalmente até desconcentrada, não consegue, se ela vai fazer uma leitura ela não consegue, se ela vai fazer alguma coisa ela esquece, é um período mesmo crítico. Mas se você ainda não está passando por ele, é porque você ainda não deixou totalmente o cigarro, né? Às vezes você está diminuindo, a hora que começa a sentir uma dor de cabeça, começa a ficar meio irritado, corre lá no cigarro, certo? E nós falamos aqui também no outro encontro sobre os recém-nascidos de mães que fumam, né? Porque esses recém-nascidos, eles também passam por essa crise de abstinência. É triste, dá dó, porque eles sentem dores de cabeça, eles ficam irritados, eles sentem vontade da nicotina que eles passaram os 9 meses absorvendo através da placenta da mãe. Então ele é um fumante também e ele está sentindo falta do cigarro. É triste essa situação. Então é muita responsabilidade, né, para a mãe que tem um bebê gestante, né, a mãe que está esperando um bebê, para que ela não fuma, pelo menos por amor ao filho nesse período de gestação. Mas o certo seria abandonar mesmo, tá bom? Então vamos lá. Os passos para vencer o tabagismo. Quem conseguiu ficar sem fumar de jeito nenhum? Bom, nossa, maravilha, que coisa boa, não? Isso é muito bom, que coisa boa, né? Mas olha, se você não conseguiu todos os dias, não desanima, certo? Não desanima. Você não pode olhar e falar, eu não dou conta, eu não consigo. Não, você consegue. Tudo que a gente tem uma meta, às vezes a gente pode escorregar e cair, certo? Mas o importante não é ficar ali no chão. Você caiu, levanta, continua, olha para frente, ergue a cabeça e bola para frente, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, nós temos que ter uma atitude de vencedor, né? Você não pode olhar para você e pensar assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Não, você tem que olhar para você e dizer assim, ó, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então tem que ter essa mentalidade positiva. Isso a gente chama de o gatilho da mente, é da psicologia positiva. Faça um trabalho na mente, nós precisamos, porque é através da mente que vai refletir o nosso corpo, certo? Pode passar. Nós falamos aqui sobre o estado de compensação, ou seja, o que leva a pessoa a fumar, né? Nós falamos no nosso outro encontro. O que leva? Toda pessoa que fuma, ela tem uma certa carência, ela tem ali ela precisa de uma muleta, é porque ela fica sozinha o dia inteiro, ou é porque ela não tem um companheiro, sempre tem uma desculpa, tem uma motivação para o cigarro. Sente prazer, fica calmo,
Mas seja qual for a resposta, você fuma porque te traz algum benefício. Você sabe que ele vai te matar, você sabe que vai ficar doente, mas você adquire um benefício através do cigarro. Por isso que você fica nessa dependência dele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter um outro motivo forte, maior do que o cigarro lhe proporciona, para que você possa conseguir abandonar o vício, certo? Então, o que acontece? Nós falamos sobre mudança de hábito, então você vai ter que mudar. Então, não é somente deixar o cigarro. Para você deixar o cigarro, você tem que colocar outra coisa que seja positiva. O cigarro é uma atitude negativa, mas você tem que colocar um outro hábito que seja positivo para que você possa compensar essa falta do cigarro. Pode passar. Você vai encontrar esse benefício. Então você pode fazer o seguinte: nós falamos aqui sobre o preço do cigarro, né? Eu estava por fora, assustei até com o valor do cigarro, e a gente vê que realmente não custa barato fumar, custa caro, né? Para você manter o seu vício. E o que é triste é que muitas vezes, às vezes o filho não tem leite para tomar, às vezes não tem uma fruta, mas o cigarro não falta. Não é verdade? Deixa de comprar uma fruta, deixa de comprar um leite, deixa de ter uma qualidade na sua alimentação ou qualidade na sua casa, no seu habitat, para poder sustentar o vício. Então você precisa fazer uma troca, né? Talvez pensar assim, bom, eu decidi, talvez não, vocês já tomaram essa decisão, é um propósito. Só de vocês estarem aqui, vocês já tomaram essa decisão, vocês têm esse propósito. Então o que você vai fazer? Você vai trocar esse dinheiro, esse investimento na sua morte, você vai investir na sua qualidade de vida. Porque você vai estar fazendo ou um ou outro investimento, não tem outro caminho. Ou você vai investir na morte ou você vai investir na vida, certo? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma troca. Então que tal comprar uma roupa nova ou um perfume, né? Porque agora você decidiu parar de fumar. Então agora você quer ter um cheiro diferente do que você está exalando no corpo. Um perfume diferente. Então você vai compensar um mês sem cigarro. Então um mês sem cigarro você vai fazer a conta de quanto você economizou. Compra algo para você. Compra algo que te compense, né? Talvez, como nós dissemos aqui, R$600 por mês, dá para você pagar a prestação de um carro. Por que não investir num carro? Então mude os propósitos, mude os sonhos. Essa quantia que você emprega de uma maneira construtiva, ela leva a você mesmo a ser beneficiado. Mas para isso você tem que ter o quê? Um comprometimento. Esse comprometimento não é com a Flor, não é com a Silvia. Esse comprometimento é com você. Porque ninguém vai estar preocupado se você vai parar ou não. Ninguém entre aspas, né? Nós estamos preocupados, nós queremos. Mas eu estou dizendo assim, se você sair daqui e voltar a fumar e não quiser saber mais, o que a gente vai poder fazer? Absolutamente nada. Então, quem é dono da sua atitude? É você. Então, o comprometimento não é comigo, não é com o médico, não é com a Silvia, não é aqui com o Cádio. O comprometimento é com você, é com a sua saúde. E outras pessoas vão ser beneficiadas, aqueles que convivem com você no seu dia a dia. Então, nós vamos transformar o comportamento que a gente teve até hoje num comportamento que traz qualidade de vida. Alguém aqui quer morrer? Não, né? Nós não queremos. Ninguém quer morrer. Eu assisti uma palestra do pastor Cláudio e ele até falou o seguinte, né? O esposo morreu, a mulher gritava: por que você morreu? Eu quero morrer também, eu quero morrer também. Acho que alguém que já assistiu, né? E ali na beira, ali, enquanto eles estavam ali descendo o caixão, ela gritando: eu quero, e ela escorregou e caiu. Qual foi a primeira frase que ela disse?
Me tira daqui. Me tira daqui. Então ela não queria morrer. Nós não queremos morrer. Por mais amor que ela tinha no esposo, ela não queria morrer. Por mais que ela falasse, ela não queria. Nenhum de nós queremos morrer. Agora imagina você morrer aos poucos ali numa cama, precisando de oxigênio, não conseguir respirar. É muito triste. Hoje, a 1h da tarde, eu estava fazendo uma palestra sobre câncer de próstata. Nossa, que triste que é. O cigarro causa câncer de próstata também. O cigarro causa impotência. O cigarro dá câncer de mama. Então, não é só câncer de pulmão. São muitas outras coisas. Nós acabamos de falar, né, sobre a próstata. Então, o que acontece? Essas, vamos dizer assim, as consequências, elas não é somente uma, são várias. Então, nós temos que mudar o nosso comportamento, o nosso hábito, né? A mudança comportamental, ela é fundamental para você atingir o seu objetivo. Mas qual é o seu objetivo? Por que você está aqui hoje? É uma pergunta. E eu gostaria que você respondesse para você mesmo. O que te trouxe aqui? É porque você quer realmente parar de fumar? Ou você veio por curiosidade? Ou você veio para saber, deixa eu ver como que é? Não. Eu tenho certeza que você veio com um objetivo. Então você precisa focar nesse objetivo. Tem que ter foco, tem que ter um comprometimento, tem que atingir sua meta. Primeiro passo, para você realizar o seu propósito, você vai ter que romper esse laço. Ou seja, eu estou caminhando com a muleta e eu estou pensando que eu não consigo caminhar sem ela. E eu estou dando os passos. O cigarro é sua muleta e você vai ter que jogar essa muleta. Você vai ter que confiar em você, que você consegue caminhar, que você consegue dar os passos sem a muleta, certo? Teve muitas pessoas que estavam numa cadeira de roda, que o médico falou para eles, você nunca mais vai voltar a andar. E para você sair dessa cadeira de roda é somente com muletas, porque o seu corpo vai firmar na muleta. E muitas pessoas acreditaram nisso e nunca mais andaram. Mas teve muitas pessoas que disseram, eu vou andar. E contrariaram a medicina e jogaram a muleta fora. E andam como se nunca tivesse sofrido o acidente que sofreu. Então, eu quero dizer para vocês, ninguém pode falar para vocês que vocês não conseguem. Só vocês. Porque se vocês acreditarem que não conseguem, pode vir os médicos da França, do Brasil, dos Estados Unidos, de fora, que não vão conseguir fazer nada por vocês. Porque se vocês não acreditarem em vocês, ninguém pode fazer isso por vocês. Ninguém. Então, acredite em vocês e jogue a muleta fora. Caminhe sem a muleta, porque você pode, você é capaz. Certo? Rompa esse laço com esse inimigo, porque esse inimigo é falso. Esse amigo, né? Esse amigo é falso. Ele não está sendo bom para você, certo? Você acha que está tendo alívio das suas ansiedades, você acha que está tendo um companheiro, mas esse companheiro está sendo falso na sua vida. Ele está te matando. Tenha um momento assim de propósito, um propósito para você enfrentar as dificuldades que vão vir. Por quê? Você vai chegar em lugares que tem pessoas fumando. Você vai sentir vontade de fumar. Mas você tem que lembrar que você tem o quê? Um propósito. Você tem um propósito e você quer alcançar esse propósito. Eu vou dizer para você, é difícil sim. Não é fácil. Mas o interesse vai ser de quem? Ele não quis vir, né? Ele não tem interesse. Mas você veio. Por que você veio? Porque você está interessada. Então, você vai ter que cuidar de você. E é você que vai atingir essa meta. Vai ser fácil? Não vai ser não. Imagina,
Você gosta de uma coisa, está ali acostumado com aquele hábito, você decidiu parar com ele, mas está ali perto de você o tempo inteiro. Então, a sua luta vai ser maior, o seu desafio vai ser maior. Mas, se você focar nele, você vai ser uma vencedora. E através da sua atitude e da sua vitória, sem você falar absolutamente nada para ele, ele pode seguir seu exemplo. Ela conseguiu e eu também posso. Você entendeu? Então, olha o tamanho da sua responsabilidade. E por isso que eu falei, o sucesso de vocês vão ajudar outras pessoas. Que elas vão estar olhando o comportamento, a mudança de vocês. Certo? Olha para ver o quanto é importante. Certo? Então, vamos lá. Se espelhe no sucesso de outras pessoas. Muitos fizeram esse curso e deixaram de fumar e nunca mais voltaram. Mas muitos fizeram esse curso e fracassaram e não quiseram tentar mais. Então, qual vai ser o lado que vocês vão estar? No lado dos vencedores ou no lado dos fracassados? Né? Escolha ser um vencedor, porque você é capaz, você pode, você merece. Nós merecemos, certo? Nós merecemos, todos nós merecemos. Merecemos ter qualidade de vida, merecemos ter bem-estar, merecemos ser felizes, merecemos amar e ser amados, merecemos ter motivação para viver. Todos nós, cada um de vocês merece. Certo? Então, se espelhe no sucesso de outras pessoas, não olhe para o fracassado, olhe para o que foi vencedor. Se ele conseguiu, você também consegue. Por quê? Porque você não é diferente. Você pode. Você tem capacidade. Olhe para dentro de você que você vai ver a tamanho da capacidade que vocês têm. Certo? É um processo diário. Portanto, é um dia de cada vez. Não traça uma meta assim, ó, já parei para abrir, não. Cada dia comemora, no final do dia. Nossa, um dia a mais sem fumar. Comemore, mostre que você venceu. Então, é um processo. Não é fácil. Então, eu vou ficar 1 ano, 2 anos. Começa a fazer um passo de cada vez, um dia de cada vez. Comemore, cada final de dia. Eu consegui, eu venci. Agradeça também a Deus por isso. Peça força de Deus e agradeça. Você vai ver que vai ser muito mais fácil de vencer. Trace uma meta e foque nessa meta. Tá? Hoje eu vou ficar o dia todo. Chegou a tarde, comemora. Da agora à noite, mais no outro dia de manhã, comemora. Certo? Pode passar. Se olhe no espelho e goste do que você vê. Você tem que aprender a se amar, se valorizar, se respeitar, se gostar. Olhe no espelho. Você já viu lá no espelho aquela, não sei se você já viu aquela figurinha, esqueci de colocar ela aí, né? É um gatinho, ele chega lá, olha no espelho, mas o que ele vê lá? Um leão. Então, olha, você tem que olhar e ver que você é muito capaz, que você é grande, que você tem poder de vencer. Porque está nas suas mãos, certo? Então, olhe no espelho e goste de você. Olhe e fala, poxa, essa daqui sou eu, esse aqui sou eu posso, eu me amo e eu quero viver. Repita isso para você, certo? Quais são os seus planos de vida? Trace esses planos, faça um planejamento, pega um papel. Olha, eu quero fazer isso. Então agora você parou de fumar, eu quero no final do ano fazer uma viagem, ou no começo do ano, e começa a focar naquilo que você quer fazer para você. Mas eu não tenho condições de fazer uma viagem, vou fazer um piquenique. Então começa a mudar o seu modo de pensar. Ao invés de você pensar em cigarro, em estar ali no prazer do cigarro, começa a pensar em fazer alguma coisa diferente para você, com a sua família, com o esposo, com os filhos. Traça esse planejamento, faça isso. Lute pelos seus objetivos de vida. Qual que é o meu objetivo de vida? O que eu quero para mim? Né? Então, se você tem esse objetivo e começa a trabalhar em cima dele, você tem uma motivação para viver. Não precisa do cigarro, né?
a nossa gestante, ela tem uma motivação muito grande, não é verdade? É um bebê, é um filho, o que é? Menina ou menina? Menina. É um bebezinho que está vindo, é uma filha, é a continuação da vida dela, é o ciclo da vida, né? Então, é uma motivação e tanto, todos nós temos uma motivação para viver, todos nós temos. Então, nós temos que buscar, cada um tem uma motivação diferente, né? Um é o filho, o outro talvez é o pai, a mãe, mas cada um tem uma motivação diferente. Busque qual é a sua motivação de viver e comece a focar nela. Acredite em você. Às vezes, nós não temos essa autoconfiança. A gente fica assim, será que eu vou conseguir? Ou então a gente entra por aquela porta e fala assim, eu vou tentar. Não é tentar. Quando a gente vai tentar, existe uma probabilidade de não conseguirmos. Ou então eu te digo o seguinte, eu vou mudar as minhas palavras. Eu vou mudar o meu modo de pensar. Eu vim aqui porque eu quero deixar de fumar. Aquilo que a gente tenta, existe a probabilidade de a gente não conseguir. Mas aquilo que eu determino, eu vou fazer, eu faço. Então acredite na sua capacidade. Todos nós temos a capacidade de fazermos o que nós quisermos. E você pode, certo? Antes de tudo, acredite em si mesmo. Não existe ninguém melhor do que você para saber sobre você. Certo? Acredite, você pode. Tenha sonhos. Os sonhos, eles nos motivam a viver. Quem aqui tem sonhos? Só a Silvia? Quem mais? Vamos levantar as mãos. Quem tem sonhos? Todo mundo tem sonho, né? Alguns têm sonho com a casa própria. Né? Alguém aqui sonha com a casa própria? Né? Então, sonhar com a casa própria. Como a gente gostaria, né? Desde quando você já se casa, se não casou até numa casa, você já sonha em construir aquela casa, né? Outros sonham em ter um carro novo, outros sonham em se casar, formar sua família, né? Outros sonham em fazer uma faculdade, outros sonham em sair fora do país, mas cada um tem um sonho diferente, né? E se eu perguntasse qual é o sonho de vocês, cada um vai ter uma resposta diferente aqui. Então, acredite nos seus sonhos, né? O que mantém uma pessoa motivada são os seus sonhos. Lute por esse sonho. Lute por esse objetivo de vida, certo? Isso faz parte. Sem sonhos, nós somos vazios, né? De paixão e vigor. Então, todo mundo sonha. Então, nós precisamos lutar pelos nossos sonhos, certo? E o cigarro é um ladrão de sonhos. Quantas pessoas sonharam em ter uma casa própria que morreram sem entrar dentro da sua casa? Quantas pessoas pensaram em se casar e pouco antes do casamento, né, houve o diagnóstico ali, nós ficamos sabendo, tem mais de ano já, o rapaz já estava de casamento marcado, deu câncer, né? Deu tumor na cabeça e o bebê é caminho. Que triste, né? Então, o cigarro, ele é um ladrão de sonhos. Ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. Ele vai roubar os seus sonhos, ele vai roubar a sua vida, certo? Então, acredite nos seus sonhos, lute por ele. Não desista de lutar. Como eu disse, mesmo se acontecer de você escorregar e cair, não resistiu, tudo bem. Levanta e continua no seu foco, no seu objetivo. Certo? Aconteceu uma vez, eu vou até contar para vocês, não sei se vocês já viram pela internet, mas eu vou contar assim mesmo. Era um campeonato dos meninos da APAE. Eram todos deficientes. E eles estavam ali numa corrida para chegar, e o primeiro que chegasse, né, ia conseguir ali a medalha. Vocês já viram? Não? É verídico, viu? Não é uma historinha, não. É verídico, uma história que realmente aconteceu. Então, o que acontece? Eles começaram ali, alguns não conseguiam andar direito, outros estavam na cadeira de roda, com alguém empurrando, mas eles estavam participando, certo?
eu queria fazer uma analogia, eu queria comparar vocês aqui. Cada um com uma deficiência diferente em relação ao cigarro. Todos nós. Eu também me incluo. Não tenho um cigarro, mas eu sei o que eu também preciso vencer na minha vida. Cada um de nós temos algo para vencer. Certo? Então não pense que vocês estão sozinhos, não. Nós estamos nessa luta juntos, diário. Cada dia a gente vai lutando para vencer alguns hábitos que talvez não é muito bom na nossa vida, certo? Hábitos alimentares, porque não é somente o cigarro, existem várias coisas que prejudicam a nossa saúde, certo? Então eu me incluo aqui junto com vocês. Então nós estamos nessa corrida. E esses meninos estavam ali nessa corrida. E começaram a caminhar. Alguns tinham mais dificuldade, outros eram mais espertos, apesar da deficiência também. Só que acontece o seguinte, teve um que caiu. Ele caiu, ele não conseguiu, ele tentou, mas ele não conseguiu. E ali ele caiu, ele se machucou. E quando que estava lá na frente, já no primeiro, para chegar, quando ele olhou, ele viu que o seu amigo, o seu colega caiu. Então o que ele fez? Ele parou, ele já não teve mais interesse em chegar primeiro. Ele voltou, e quando ele voltou para ajudar o seu amigo, todos voltaram com ele. E ali eles ergueram ele do chão, limparam ali a ferida, se abraçaram e continuaram a caminhada juntinho. E eles chegaram juntos. Eu estou dizendo isso para vocês pelo seguinte: aqui todos nós estamos lutando para vencer algo. Seja o cigarro, seja algo da alimentação. Cada um sabe o seu ponto fraco, aquilo que precisa vencer. E todos nós estamos caminhando para vencer. Então, se por acaso alguém cair, se machucar mesmo, falar eu não consigo, lembre-se que tem um grupo todo para apoiar, para que todos nós possamos chegar juntos. A luta é de cada um de nós, certo? Então não desista de lutar, supere o medo. Nós temos medo de não conseguir, nós temos incertezas, nós temos que superar esses medos, conseguir vencer esse medo, certo? Lute para vencer esse medo, ultrapasse as barreiras. E o conhecimento, ele também é essencial, é uma preparação essencial, ou seja, é o que vocês estão fazendo aqui, conhecendo realmente o que o cigarro causa na nossa vida, certo? Então, o conhecimento é... Então, esteja consciente também da sua competência. Todos nós somos competentes. Mesmo aquele que cai, que está ali no chão, ele também é competente. Mesmo quando a gente precisa, às vezes, de alguém que vem e nos estende a mão. Certo? Então, não tenha vergonha de, às vezes, buscar ajuda. Eu vou deixar o meu cartão ali. Certo? Na saída você pode pegar. Quando está difícil, quer conversar, quer marcar, eu vou atender vocês. Entendeu? Eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês. Tá bom? Então, nós estamos juntos nessa jornada. Se cair, levante, ergue a cabeça e siga em frente. Nós já falamos, né? Que a vontade de vencer de cada um de vocês e minha também seja muito maior do que a batalha. Certo? O que faz a diferença é a vontade de vencer. É a vontade de vencer. Então, é o que vai fazer diferença para vocês. Você realmente está com vontade de deixar o cigarro? Então, é o que vai fazer diferença. É o que vai fazer diferença. Vontade não, passou da hora, né? É, né? Então, passou da hora. Passou da hora, né? A vontade vai fazer diferença. O que você realmente quer. Certo? Eu acredito fielmente que vocês têm capacidade para isso. Desde que vocês queiram, porque se você não acreditar em você
e você achar que não tem capacidade, ninguém vai poder ter por você, certo? Mas acredite em si mesmo, que o medo não te impeça de levantar e seguir. Não deixe que o medo te atrapalhe. Pode passar. Haja condizente, ou seja, tem um foco. Tem um foco. Qual que é o foco? Deixar de fumar? Então esse é o foco. Condiz com ele. Faça o planejamento e toma ação. Não adianta eu falar assim, eu vim, às vezes perguntam assim, tem cigarro na sua casa? Eu fico quietinha, tá lá na gaveta, minha mente está lá na gaveta, tá no guarda-roupa, tá dentro da minha bolsa. Pra quem que eu tô mentindo? Só Deus está vendo. Pra mim mesmo. Pra mim mesmo. Porque se você quer deixar ou não, a decisão é sua, ninguém pode fazer nada. Lembra que eu falei no outro encontro que nós tivemos? Que eu falei, se fizer sentido para você, porque eu não posso chegar para você e dizer assim, ó, você tem que deixar de fumar. Eu acredito que ela tem, mas eu não posso falar, porque quem tem que decidir se vai deixar ou não é ela, não é verdade? Então, eu não posso, porque eu posso falar várias coisas para vocês, mas quem decide é ela. Né? As mudanças de hábito da minha vida, você pode chegar para mim e falar várias coisas, mas quem decide sou eu. O meu esposo não vai decidir por mim. E eu também não vou decidir pelos hábitos dele. Então, eu sou responsável por mim, ele é responsável por ele. Então, cada um de nós aqui é responsável por si.